Olá, amores! Mais um Eje Entrevista, desta vez com a professora doutora Valéria Fernanda Salles. Vai falar para a gente sobre carreira de professora, vai falar sobre a sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, um tema bastante curioso, inusitado, surpreendente. Professora Valéria, muito obrigada de coração por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, falar para as pessoas também de Curuçá, né? Porque, como você diz, é um fato curioso, mas é algo que nos era muito comum, mas que depois, com o passar do tempo, ficou curioso, né? Essa é a realidade. Tá? Eu sou de Quaraci, sou filha de uma murajaense, né? Que é daqui de Curuçá, e um iquaraciense. Então, sou filha de uma professora e de um agente administrativo que trabalhava na Comissão de Aeroportos da Amazônia, que é a Comara. Então, sempre estive nesse meio dessa organização, porque o meu pai era muito organizado, né? E a minha mãe sempre trabalhando muito como professora. Tenho mais 2 irmãos e sou a mais velha, então também tenho essa responsabilidade dessa organização. Sempre quis ser atriz. E o meu pai queria que eu fosse militar. Como é que faz? Não faz, não é? Então, depois que eu passei em letras na UFPA, eu disse, agora eu vou seguir o meu sonho. Então, eu fui fazer o curso técnico de teatro da UFPA. Foi quando eu comecei no caminho das artes. A partir do momento que o meu pai viu os trabalhos de teatro e viu uma foto que saiu, uma reportagem sobre o trabalho que eu fazia na universidade, e aí estava estampado meu rosto no jornal, eu descobri que ele tinha esse orgulho, porque ele mostrava para todos que trabalhavam lá. Então, no quadro de avisos lá da Comara estava o jornal, né? E aí eu disse, tá vendo, meu pai queria que eu seguisse meu sonho. Não segui o sonho dele, né? Insistiu até chegar a idade, mas não deu muito certo, não. Fui mesmo pro caminho das artes. E aí, você é professora de artes? Sou professora de língua portuguesa e, mais especificamente, dentro da área de literatura luso-brasileira, porque sou apaixonada pelas artes, pelas histórias, pelos autores e também por essa temática fúnebre. Tanto é que suas minhas pesquisas estão por esse caminho. E não teve como fugir também da docência, né? Não tive como não ir para a sala de aula. Minha mãe professora, as irmãs dela, na sua maioria professoras. Eu dizia que não ia ser professora, porque um trabalho em que, enquanto as outras profissões dormem, nós estamos corrigindo provas, nós estamos colocando nota agora, né, no sistema. Planejando. A minha mãe é professora, eu vejo essa rotina. Pois é, então eu sempre pensava assim, não quero ser professora, porque professora é a mãe das outras profissões, então a gente tem que ficar acordado, a gente tem que planejar, tem que fazer tudo, então não queria. Mas não teve jeito. Na verdade, em relação às profissões, todas deveriam ser assim, né, professora? Eu acredito. Você procurar estudar, maneiras de melhorar você como profissional, maneiras de melhorar o seu ambiente de trabalho, maneira de... buscando melhorias realmente. Infelizmente, algumas pessoas se acomodam, né, nas suas próprias profissões. Mas na administração não é diferente, né? Enquanto a loja está lá fechada e aqui a gente está no WhatsApp resolvendo isso, buscando soluções, estudando também, assistindo vídeos, viajando para participar de workshops, palestras, treinamento, depois vem e traz. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade e eu acho importante enquanto é prazeroso, né? Enquanto a gente gosta do que faz. Exatamente, porque quando nós gostamos do que nós estamos tratando, do que nós estamos falando, isso segue um fluxo. Você segue no fluxo. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, poxa, você já fez tantos cursos, você já fez tantas coisas, mas para mim, eu só fui no fluxo, eu só fui vivendo. Eu quis fazer, por exemplo, depois do curso de letras, eu fui fazer especialização, depois eu fiz um aperfeiçoamento, cheguei até o mestrado, doutorado, e daqui a pouco estou no pós-doutorado, porque eu gosto de estudar e eu gosto de estar, e eu estou nesse fluxo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que realmente já fiz muita coisa, já estudei muito, mas não que fosse algo que foram só
colocando coisas na minha bagagem. Não, eu fui aproveitando tudo isso e fui seguindo o caminho. Porque o fluxo dizia que eu tinha que fazer aquele curso. Né? Interessante. Porque eu gosto sobre essa temática fúnebre. E se eu for para outro campo, se não for falar disso, eu não tenho esse prazer. Sim, de falar, de investigar. Então, se eu tenho o prazer de falar e investigar, isso vai ser maravilhoso, porque eu vou buscando alternativas de como mostrar isso para o meu público leitor, para os pesquisadores, enquanto a pesquisa ela é prazerosa do que você fazer algo que foi imposto. A curiosidade surge primeiro em você. Isso. Isso aqui é uma característica muito própria de pesquisadores, né? A curiosidade. Isso, e eu sou bastante curiosa. E principalmente no que me causa, no caso da minha pesquisa do mestrado, eu fiquei muito assustada de ver um cortejo em que eles carregavam o caixão, levavam o caixão na rua e gritavam e tomavam cachaça, porque eu não ia a velórios com medo de olhar para o morto e de repente ele abrir o olho, de repente ele falar alguma coisa, porque as minhas leituras eram muito nessa questão do terror. Eu lia Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Álvares de Azevedo, então estava muito povoado por isso. Então na minha mente era assim, eu ia pro velório, o morto ia falar comigo lá. E aí eu ficava apavorada. Quando veio essa oportunidade do mestrado, eu pensei, não, vou me enfrentar isso agora, é o momento de enfrentamento. E fui para muitos velórios, acompanhar essas histórias, e não só para contar essas histórias dessas pessoas, mas para contar também a minha história, porque acaba sendo a nossa história também, né, quando você faz. Explique pra gente. Sim. Acaba sendo a nossa história, porque é o nosso processo. Sim. Porque quando eu fui para a pesquisa, eu fui uma. Mas quando eu saí dela, eu saí outra. Então eu saí outra pessoa, as pessoas que me acompanharam nesse processo também saíram outras. E as pessoas que leem meu trabalho também saem com outra concepção sobre morte. Durante minhas apresentações de trabalhos em outras universidades fora do estado, as pessoas sempre disseram para mim, eu vi a questão do velório, a morte, as histórias de outra forma. Eu consegui rir, porque teve uma moça que disse, eu estava com um luto muito forte do meu pai, já há mais de 5 anos, e quando eu assisti o seu trabalho, eu consegui rir e ver que existem outras possibilidades. Sim, a palestra é interessante demais. Você ri, mas é respeitoso. Com certeza. Não é cômico. Não. É respeitoso, mas você respeitoso. consegue sentir leveza. Porque são as nossas histórias. Porque quando passa o tempo, que a dor vai amenizando, a gente consegue ver o lado positivo das coisas. Porque antes a gente só consegue ver a dor, a gente só consegue ver a saudade. Como agora vai acontecer a iluminação, tem pessoas que não conseguem ir no cemitério à noite, porque não conseguem ver a festa, porque o luto está muito recente, então sente a dor. Então eles pensam assim, por que essas pessoas estão rindo, por que essas pessoas estão comendo em frente ao cemitério? Não há um respeito, é porque elas ainda não estão não passaram por esse processo de ter as memórias boas, de dizer, minha mãe gostava desse biscoito, então eu vou levar para comer para lembrar da minha mãe. Não, ela diz assim, eu não quero ver esse biscoito porque esse biscoito lembra a minha mãe, dói muito. Então são processos. Então você já deu um spoiler sobre o tema do seu doutorado e da sua dissertação. Mas antes disso, fiquem com a gente, vocês vão saber. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu começo. Você já falou aqui que não tinha como você não ser professora, porque a mãe, as tias eram. Mas fala pra gente o seu começo, o que realmente definiu, isso aqui foi que definiu que eu vou ser professora, as dificuldades, como é esse desenvolvimento, como é para você ingressar, porque nós temos, com certeza, muitas amigas que estão nos assistindo, que estão nesse início de carreira. Primeiro, acredito que nós precisamos nos respeitar as nossas vontades e o que nós gostamos.
Então, como eu sempre tive essa consciência de que eu poderia fazer o que eu queria e o que eu buscava era esse caminho. Então, quando criança, eu vim para a iluminação dos mortos, aqui em Curuçá, minha mãe me trouxe. Só que nessa iluminação eu não pude entrar, porque criança não entrava no cemitério. Então, a partir desse momento que eu não podia entrar, eu fiquei muito curiosa de saber como é que era. Então, a minha cabeça já ficou imaginando várias coisas, uma visagem, ficou imaginando uma caveira recepcionando as pessoas. Então, essa imaginação ficou muito aflorada. E eu fiquei reunida com outras crianças e começamos a contar a história de visagem e assombrações. Aí que o negócio ficou bom mesmo. Então, a partir desse momento... Eu ia dizer que piorou. Não, melhorou. Então, a partir desse momento, as minhas leituras estavam muito voltadas para isso, né? Em Belém, nós temos um livro muito famoso, que é Visagem e Assombrações de Belém. Eu já ouvi falar isso. Então, nós líamos esse, né? A maioria já leu esse livro. E quando eu fui para o ensino médio, eu conheci a segunda geração romântica, que é o Mal do Século, e fiquei apaixonada pelo Álvares de Azevedo. Então, comecei essas leituras. A partir dessas leituras, fiquei apaixonada pela literatura. E a literatura me levou para o curso de letras. E a partir do curso de letras, ligado também ao teatro, né, que eu sou técnica em teatro, né, sou atriz. Então, ligado ao teatro, eu disse, opa, vou fazer do meu palco a sala de aula. Então, fui para a sala de aula já com a literatura e dando essa aula de forma diferenciada de que como eu via a literatura. Esse gosto por ler, né, e estar junto das pessoas contando histórias. Então, ligou, claro, essa questão da minha mãe, das minhas tias em sala de aula, né? E sempre permeado com essa temática. Aconteceu uma vez, eu tirei uma dúvida sobre essa questão da temática quando eu fui para a especialização. O meu trabalho de conclusão, meu orientador me colocou para falar sobre lendas amazônicas. Não foi bom. Não, porque não tinha nada aterrorizante. Você não se identificou? Não. Então, o que aconteceu? O trabalho foi bom, foi apresentado, mas ficou faltando aquela coisa de eu estar lá, de eu me interessar, de fazer a performance e tudo, né? E quando eu vim para Curuçá, né, encontrei o frete, que é o cortejo fúnebre. Quando eu encontrei o cortejo fúnebre, foi quando eu disse, agora sim, é isso. Eu vou voltar para a universidade. Agora eu vou voltar para a universidade. No primeiro momento, como é uma questão cultural, tinha muitas indagações, principalmente do povo de Curuçá. Que o povo de Curuçá tinha um olhar diferente para o frete. Olhavam como uma bagunça, olhavam como se ele estivesse comemorando a morte daquela pessoa. E era o contrário, eles estavam comemorando a vida que a pessoa teve. E estavam naquela manifestação de amizade. Então eram vários desafios ali para mim. Mostrar que história era essa, qual era a versão do abadiense, qual é a versão da história para dizer que isso não é peculiar, e sim era muito comum, mas se tornou peculiar, e também falar sobre o meu processo. Então, quando eu chego na universidade para falar sobre o frete, ele não é só peculiar, não é só curioso para nós aqui, ele é para o Brasil inteiro. Algumas pessoas que se identificam, por exemplo, no Nordeste, bebem o morto, não é? Que tem a questão da família estar muito junta, né? Tem a questão de conversar, de saber que um pássaro cantor está chamando a morte. Tem muitas histórias assim. Que nós temos também, né? Nós temos também. E descobri que coisas que aconteciam no Abade, que falavam, que faziam, estão na literatura mundial. Então não é algo que eles inventaram, é algo que já está há muito tempo aí que eles preservam dentro da comunidade. Como você vê a importância da pesquisa acadêmica na educação? Eu vejo como uma forma de nós mostrarmos a nós mesmos o nosso potencial. Porque quando alguém que está ligado a Curuçá, como no meu caso, a minha mãe de Murajá, eu estou ligada a Curuçá, aconteceu, por exemplo, que muitas pessoas achavam que eu era daqui.
E somente 18 anos depois que eu estou aqui, eu recebo o título de cidadã curuçaense, porque achavam que eu era daqui. Então não iam me dar o título se eu sou daqui. Então, eu achava que você era daqui. Pois é, então quando descobriram, me deram o título de cidadã. Então, assim, é importante nós falarmos sobre a nossa importância, de nós pesquisarmos o nosso lugar para mostrar para o mundo, não só mostrar o outro para o mundo, porque muita gente já fala do outro, mas e nós mesmos, como ficamos? Então a pesquisa, ela é importante para também a gente colocar esses jovens na academia. Ela acaba lhe desafiando também. Com certeza, cada vez mais, como hoje nós temos dentro da nossa cidade cursos da Universidade Federal do Pará, aqui dentro, cursos da Universidade do Estado, aqui dentro, que foi também essa importância da pesquisa, essa importância de buscar a outra alternativa, porque geralmente o curuçaense saía para estudar. Agora a universidade está aqui dentro, os cursos técnicos estão aqui dentro. Então, cada vez mais aqui dentro é mais incentivo para os nossos jovens e para a própria população, para estudar, trabalhar e se formar cada vez mais, né? Então, esse nosso trabalho, hoje eu acredito muito ainda nessa ponte entre ensino médio e universidade, porque eu tenho um projeto projeto dentro da escola que eu incentivo, escrevo, mostro o local de prova, vejo o resultado e até matriculo na universidade. Nossa! Que é Enem, o FPA, o EPA, SISU, ProUni. Você faz para os alunos? Assim? Para os alunos. Esse incentivo é um projeto que eu tenho há mais de 10 anos. Hoje funciona só na Escola Olinda, mas já funciona na Escola Raimundo da Sena também e outros parceiros, porque essa importância da pesquisa, de estar na educação, de estudar e de ter um outro futuro, uma outra realidade, ela é importante para a nossa sociedade. Eu ainda acredito na universidade. Hoje os jovens, né, não, universidade, porque realmente você quer aprender, sei lá, aprender a fazer uma dissertação. Você vai no YouTube, você faz pesquisas aqui na internet e elas estão ali lhe ensinando. Então, muitas coisas hoje os jovens não querem aprender mais e sentar numa cadeira, né, ou então fazer a aula online, que até isso está facilitado hoje, mas para mim, a convivência de faculdade, ela é muito boa. Você expande o seu olhar, você expande seu network, você conhece um novo ambiente, conhece pessoas. Ali você faz contatos que vão lhe abrir caminhos. Eu acredito muito na universidade ainda. Isso. Eu também vim trabalhar para curuçar por conta da universidade, porque dentro do meu curso de letras tinha um curuçaense, que é o professor Raimundo Carlos, que é o diretor da Escola Gonçalo Ferreira, foi da minha turma de letras. Então, através de um convite dele, eu vim trabalhar em Curuçá. E a partir do momento que eu cheguei aqui, eu contribuí com a educação, mas esse lugar ele contribuiu muito mais comigo, para eu me conhecer, para eu conhecer minha família, para eu me aproximar, me reaproximar da minha história. Quando eu fiz aperfeiçoamento, foi um momento que eu caí de cara mesmo e disse, meu Deus, não conheço nada da minha história. Uma das cenas que eu digo para você que mudou a minha vida foi durante o curso de aperfeiçoamento em historicidade étnico-racial na Amazônia. O professor estava passando um filme chamado Amistar. E era uma cena em que chegava a fiscalização, ele jogava a âncora e foi para o fundo do mar mais de 1000 africanos escravizados. Então a cena é terrível. E neste momento eu me vi totalmente descaracterizada da minha família, porque eu era um período em que eu alisei meus cabelos. E para nós mulheres, o cabelo ele é muito importante. Sim. Então foi um momento que eu alisei meus cabelos e eu me vi completamente descaracterizada. E eu disse, o que eu estou fazendo? Quem eu sou? Então foi um momento que eu caí de cara e disse, bora começar de novo. Que legal, né? Foi. O insight. E aí eu fiquei naquele momento pensando sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre mim, o que é o significado desse cabelo, e foi descobrir as minhas raízes afro, né?
porque eu tenho anemia falciforme, que é uma anemia que dá em descendente direto de africano. Olha eu só. descobri outras características como a parte de cima, né, o dente superior separados, né, e tem a separação mesmo desse dente. Então tem características de algumas localidades e algumas etnias em que essa é uma característica da realeza. Então são várias coisas que a gente não discute e que a gente sempre colocou como inferioridade. Muito. Né? E isso Existe foi muito. invisibilizado também. Então eu me vi naquele momento invisibilizada por mim mesma. Porque Interessante eu isso. aceitei isso. Então eu alisei meus cabelos, eu estava completamente fora. Então eu disse, vou me conhecer mais. Aí eu estando nesse lugar, fui conhecer um pouco mais da família da minha mãe e me conhecer também, né? Porque foi um espaço que me deu outra vida. Que bom, né? Que bom esse insight, que bom que você veio. Revelou pra gente mesmo aqui, talvez algo que a gente vivesse. Nós, curuçaenses, vivemos isso, mas nós não temos o olhar, ou não tínhamos, quem já participou, já assistiu sua palestra, quem já teve a honra de conversar com você a respeito, é um outro olhar, né? Você começa a ver a sua cultura de uma maneira diferente, algo que você pratica sem analisar, você só vai e faz, né? Aí, a partir da sua palestra naquele dia, eu já falei para várias pessoas, vou entrevistar a professora Valéria, ela vai falar sobre a nossa cultura de iluminar os mortos à noite, vai falar sobre o frete, mas o que é o frete? Aí eu vou explicar para as pessoas da minha maneira, claro, e as pessoas ficam curiosas, outras, eu não iria fazer isso, eu não iria na iluminação lá, então tem aquela questão do medo, como você falou. Que bom que você veio despertar isso na gente, essa valorização da nossa cultura. E hoje as pessoas dizem, poxa, mas para mim isso era tão comum que eu não vi. Isso. Eu não vi. Disso que nós estamos falando, exatamente. Era tão comum que eu não vi. Quer dizer, eu estranhar e mostrar esse estranhamento causou no outro ele ver, ele prestar atenção naquilo, né? Dizer a importância de cada pessoa que está ali dentro daquele espaço cemiterial, né? E hoje de ver as crianças, eu fico orgulhosa de ver e fico encantada de ver as famílias que levam as crianças, porque eu não pude ir. Pois é. Não pude ir. Então hoje as crianças vão acender as velas e eu ouço as conversas dos pais dizendo, vamos acender uma luz para sua avó, vamos rezar para sua avó, né? E ouço às vezes aquela conversa que está ali baixinho entre os amigos, né? Aquela saudade toda, e que para algumas pessoas é terrível isso. Nossa, vão para o cemitério à noite, não tem respeito. Não, é o contrário, é muito respeito. Muito respeitoso. É muito respeito, é muita consideração, é saudade, é rir daquela piada, né, daquela pessoa. Você lembra daquele dia que aconteceu isso. E aí ri por quê? Já passou o tempo, a dor já está mais amena, então a gente já ri dessas coisas. Olha, meu pai tem 5 anos de morte e hoje eu já fico rindo de algumas coisas. Né? Eu lembro de alguma situação, fico rindo sozinha, né? Porque ficam as coisas boas. Antes, tinha um pensamento, até mesmo dentro da literatura, quem estuda o romantismo, em que a morte ela é uma fuga, a morte é a solução. E hoje eu digo para vocês, não há nada que solucione a ausência de alguém, não há, porque a pessoa vai. As coisas boas ficam, então a gente sente saudade, por mais que tivesse briga. Eu não lembro das brigas, eu não lembro das confusões. Maravilha. Eu sei que teve muita, durante todo esse processo, foram 40 anos. Mas são lembranças que me remetem muita alegria, alguns gestos assim, muito de consideração que eu não conseguia enxergar. Os ensinamentos ficam. E aí uma coisa, por exemplo, hoje eu já consigo refletir e conversar com a minha sobrinha sobre... meu pai saía às 6 da manhã, eu não conseguia entender na época, mas assim, saía às 6 da manhã, voltava às 18 horas. Aí dizia, poxa, não tem tempo pra gente. Não, ele estava trabalhando para que no final de semana tivesse um tempo, para que a gente estivesse na escola, para que a gente tivesse uma alimentação. Então tudo isso é necessário.
Mas é o momento que a gente reflete só depois. Principalmente quando a gente passa a viver. Sim. Quando a gente tem os filhos, aí os filhos da gente passando por coisas que nós passamos com os nossos pais e que a gente, enquanto o filho dizer, quando eu tiver meu filho, não vai ser assim, vai, pode ser até diferente, mas em alguma coisa você acaba pecando e é isso mesmo. Os pais, eles querem acertar, né? Não querem errar com os filhos, querem acertar. E é isso que a gente fica deles, né? Quando a gente amadurece, a gente começa a lembrar o porquê. Graças a Deus. Eu tenho sobrinhos e assim, não tive filhos, eu não sei qual é essa relação. Mas antes de ter sobrinhos, eu também não sabia direito o que era essa relação. Porque os meus sobrinhos vinham dos meus casamentos, né? Digo meus, porque eu já tive 2. Né? E namoros. Então, assim, vinham dos outros. Quando eu tive a minha sobrinha, que eu senti o que era, faltava aquele toque para saber realmente o que era, né? Porque eu cuidava dos sobrinhos, agora era o meu sobrinho, né? Então, são relações diferentes, são situações diferentes. E diferente eu estudar a morte, falar sobre um velório de alguém que eu não conheço, do que eu falar do velório de alguém próximo a mim. De um meu, né? De alguém próximo a mim, porque muitas pessoas perguntam, você é pesquisadora da morte, mas então você não tem problema nenhum, você vai falar sobre tudo? Não vou falar sobre tudo, porque quando essa morte é de um morto familiar, que aconteceu comigo, eu fiquei muda. Durante 3 meses eu não queria que ninguém falasse comigo. Até mesmo, gente, é muito importante, vou dizer para vocês, muito importante quando alguém vem e dá os pêsames. Aquilo fica gravado. Quem foi que deu os pêsames? Quem ligou para ti? Quem disse assim, sinto muito. Mas quem não fez também fica gravado. Incrível. Principalmente são amigos próximos, porque você se questiona, por que o amigo não deu os pêsames? Será que ele não se compadeceu? Às vezes, assim, é só a presença, só de chegar, dar um abraço, não falar nada, mas é importante. Eu sou dona de não saber o que fazer. Mas é só de estar naquele local, ou então estar perto, mandar uma mensagem, olha, sinto muito o que aconteceu. Isso depois fica gravado. Essa presença virtual, essa presença no velório, ou essa presença depois de dar um abraço, mesmo não falando nada, porque a gente sabe que o que falar na hora não vai suprir a dor. Mas ela é importante, essa presença. E finalmente, o que é o frete? O frete, o nome, ele foi pensado, eu acho que foi assim, uma reflexão que a Ana Lúcia Farias, que ela é do Abade, ela fez sobre o movimento que se fazia lá na comunidade. Ela pensou assim, se nós carregamos o caixão, nós somos o carro que leva esse morto para o cemitério. Então, nós vamos fazer o frete do fulano. Então, a gente convidava, bora pro frete do fulano, quer dizer, vai ter uma mudança de casa. Ele vai sair da casa enquanto ele estava vivo e ele vai para a casa dos mortos. Então, nós vamos fazer esse frete, nós vamos carregar esse caixão, nós vamos levá-lo para a nova casa. Então, acho que nessas reflexões, ela pensou no frete, no carro da mudança, naquele carro que está lá escrito frete. Ela fez essa reflexão e chegou a esse ponto. O que acontece no Abade? Abade, ele não tem demarcação territorial. Ele tem uma demarcação imaginária. Sério? É depois da ponte. Não, eu fiquei imaginando aqui, no nosso mapa do nosso município. Não, é assim, é depois da ponte. Até por conta do rio, né? Isso, por conta do rio. Então, assim, antes da ponte não é Abade, depois da ponte é o Abade. Então, uma vez eu até falei assim, poxa, eu queria tão ser do Abade. A Ana Lúcia disse, então, professora, puxa sua casa para depois da ponte, porque ela está antes da ponte. Né? Então, eu não estou no Abade. Então, tem essa demarcação, né, imaginária. E, não faz sentido. Então, as pessoas, elas estão no Abade para viver. Elas dizem isso, eu estou no Abade para viver, não para morrer. Tanto é que não tem cemitério no Abade.
Sim. Não querem cemitério no abate. Não querem, não será construído. Não será construído. Nessa geração ainda não. Em 1984, houve uma grande polêmica no abate, tá? Que ainda era só uma comunidade, não era a vila. O vereador de lá, que era o seu Oscar Araújo, ele pediu para a prefeitura que pegasse um terreno que era para construir o cemitério do Abade, porque o cemitério São Bonifácio estava muito cheio. Então ia chegar um tempo em que ia ficar muito cheio, não ia ter lugar para sepultar o abadiense no centro de Curuçá, porque já tinha pessoal do centro de Curuçá. Então ele pensou, eu vou colocar lá esse terreno e a gente vai fazer o cemitério. Então ele disse, poxa, eu tive uma grande ideia, eu vou ajudar meu povo e tudo, eu sou vereador daqui. Só que foi aceito pela Câmara, foi aprovado o documento, tudo. Tenho o terreno, que era o bairro do Sertão. O bairro todo? Não, era uma parte do bairro do Sertão. Então, as pessoas, quando descobriram que ia ter o cemitério lá, ficaram revoltadas. Disseram que lá não era lugar para morrer, lá era lugar para viver. Então, invadiram o terreno e hoje é o bairro do Sertão. E hoje tem até o Sertãozinho, né? Sertãozinho, que é para lá que é Pois é. Então, o que acontece? As pessoas não queriam, a população não queria. Então, tinha gente que dizia assim, eu tenho raiva do seu Oscar. Não, as pessoas não tinham raiva do seu Oscar. O seu Oscar faleceu em 2013. Foi lindo. Pois é, e o frete dele foi um dos maiores que teve no abate, porque as pessoas adoravam o seu Oscar. E queriam carregar o caixão do seu Oscar. O seu Oscar, o frete que normalmente vai de 4,5 km, foi 6 km, porque veio para o centro de Curuçá. Teve uma sessão da Câmara aberta para o morto. Foi, eu lembro por causa disso, porque a casa do meu pai em frente à Câmara, e aí Isso, e aí era parte do cortejo feminino, porque o frete ele é dividido em cortejo masculino e cortejo feminino, porque tem o ponto da Mangueira, que é próximo do supermercado Tradição, que é o do supermercado Naldo, e lá as mulheres pegam o caixão, então é o momento da mulher, e estava no momento das mulheres, aí chegou até a Câmara. Aí começaram a fazer discurso, os vereadores fazendo discurso, e o povo gritando lá fora, devolve, devolve, que era para devolver o seu Oscar. E quando devolveram o seu Oscar, os homens já pegaram, as mulheres bateram nos homens, arrancaram o caixão dos homens, dizendo que eles não eram mulheres e que eles iam levar até a porta do cemitério para poder chegar. Foram muitas coisas que aconteceram. Não é de qualquer jeito, né? Não é. O frete tem muita regra. Então, quando o pessoal diz assim, bagunça, não é bagunça. Não é bagunça. Os 4 homens que tiram o caixão da casa são os 4 homens que têm que entrar no cemitério, porque senão eles são os próximos a morrer. Então eles têm que entrar. Ele tirou da casa, tem que entrar no cemitério. Será que já houve algum caso? Não sei. Não sei. E o que acontece também é que, a partir do momento que entra o caixão no cemitério, é o momento da despedida. Então é choro, né? É o momento em que muita gente assim passa mal, porque é o último momento. E quem está bebendo, que as bebidas alcoólicas são compradas durante o percurso, que é para dar força, né? Cachaça, vinho, água, refrigerante, porque tem criança, tem mulheres, tem jovens, tudo no cortejo. As bebidas ficam fora, porque o cemitério é um campo santo. Então, se entrar com bebida, essa pessoa ela passa por uma punição. Então, ela não pode ir nos próximos 3, 4 fretes. Porque, como diz a Ana Lúcia, quando a morte está visitando o abade, saem, em média, 10 fretes. E o frete, foi o tema da sua dissertação de mestrado. Sim. Qual foi a origem do frete? Olha, a possível origem do frete é o funeral barroco, que acontecia no Brasil, né, que acontecia em Portugal, porque tudo que acontecia em Portugal acontecia no Brasil e tinham regras e tudo. Tanto é que as irmandades também, né, tinha as irmandades e tinham as regras. O funeral, ele era presidido pelo próprio moribundo. Por isso a pessoa sabe que ela vai morrer, então ela está naqueles últimos momentos.
ela já prepara todo o velório dela. Então ela recebe as pessoas, ela se despede das pessoas, aí é servido comida, bebida, porque os familiares vão chegar, os vizinhos vão chegar, todo mundo se despede, as crianças também, tá? Até a metade do século XIX era assim. Então a possível origem seja o funeral barroco. E o que acontecia também é que, como, por exemplo, donos de escravos falecia, o que vem? Vem na frente os escravos, vinham na frente. As escravas mais bonitas vinham mostrando que elas eram lindas e que aquele homem que faleceu tinha um grande poder, então muitas vinham com os seios de fora para mostrar esse poder. Tinha a cavalaria, né? Tinha as autoridades, vinha a família vinha num grupo onde uma cor de roupa era selecionada. Antes do preto era o branco. O branco só era usado pela família. Se alguém que não fosse da família usasse branco durante o cortejo fúnebre, era um desrespeito. E depois vinha a carruagem com o morto, com o caixão e outras pessoas também. Aí vinha a população atrás. E quanto mais exuberância, quanto mais luzes e à noite, mais poder. Então a família ostentava também, né, todo aquele poderio. Tem pesquisadores que apontam para o início do carnaval das escolas de samba o funeral barroco. Olha só. Porque as mulheres, né, as mulheres vêm nuas na frente, né? E qual é o carro principal, né, da escola de samba? É o morto. E algo também que eu nunca entendi. Por que no carnaval as mulheres têm que exibir o corpo, né? Pois é. Então tem essa vertente que fala sobre essa questão da origem, né, desse desfile carnavalesco ser o funeral barroco, tá? Então essa possível origem do frete seja que essa comunidade, ela preservou essas características. Tanto é que ainda tem a abade, a Sociedade São Pedro, que se reconfigura como uma irmandade no século XXI, porque tem regras, pagam mensalidades, tem normas para o associado que é falecido, tá? E a questão da bebida, da comida, claro, tem essa questão portuguesa de receber os familiares, né, tudo isso, mas a alegria, a cachaça, ela está muito relacionada ao africano, porque era um dia em que o dono liberava o africano para acompanhar o funeral do parente dele. Então era um dia que ele podia dançar, ele podia beber, e ele ia fazer isso por quê? Porque para muitos a liberdade era a morte. Ele se libertou, então vamos comemorar, ele se libertou, ele não vai mais ser escravo de ninguém. Então tinha essa alegria. E a cachaça, por quê? A cachaça, ela foi descoberta no Brasil durante esse processo da cana-de-açúcar, né? Foi descoberta por africanos, né, que estavam moendo e fazendo melaço. Então tem cada detalhe tem um significado e remete a culturas que nós, na verdade, nos vem da nossa formação aqui enquanto Brasil, né? Enquanto Portugal, Brasil. De outros países. Tanto é que nós falamos muito, tinha uma das coisas que, por exemplo, o comendador Paulo Henrique falava, sempre pedia para mim, descobre o que é, descobre para mim o que Simples assim, é, né? Descobre para mim o que é era bandeira de fábrica, era trazendo a fábrica, era uma situação assim. E aí eu descobri numa das leituras que era a bandeira da Igreja Católica, era a cruz da fábrica. Cruz da fábrica. Cruz da fábrica, porque nos livros de óbitos está escrito lá, o féretro foi acompanhado pelo pároco fulano de tal com a cruz da fábrica. Era a bandeira. Era a bandeira da igreja. Que vinha bem à frente para dizer que o corpo estava sendo levado para a igreja de Nossa Senhora do Rosário para ser sepultado lá, tá? Mas quem era sepultado lá? Somente os cristãos.
E os africanos que o dono comprava um espaço lá dentro do cemitério e aí mandava sepultar lá. Indígenas não, né? Indígenas só se eles fossem, por exemplo, fizessem alguma parte de alguma irmandade, porque também as irmandades elas se estabeleceram ali para garantir um espaço para que eles tivessem. Aquela história de dizer assim, você não tem nem onde cair morto, vem dessa expressão. Porque quem tinha onde cair morto era aquele que pagava, né, a irmandade. Então ele dizia, olha, eu tenho onde cair morto. Porque se eu morrer, eu vou ser sepultado. Eu não vou ser jogado por aí, eu não vou ser largado em qualquer lugar. Olha só. Sobre indígenas, em algum momento alguém me falou que existe uma comunidade aqui que tem um cemitério indígena. Tem isso, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, porque assim, o nosso município ele é rico em pesquisas, né, acadêmicas em diversas áreas, tanto na área da biologia, quanto da sociologia, das artes, do arquivo, né, do arquivo público, né, do patrimônio, tá tudo muito ligado. Nós temos uma diversidade. Então, assim, o que acontece? Hoje, a Academia Curuçaense de Letras, Artes e Ciências, que eu faço parte, ela é também uma divulgadora dessas pesquisas para dizer que nós temos muitas coisas que se fala da nossa municipalidade, mas que muitas vezes não são divulgadas, que as pessoas não conhecem. Agora há pouco nós tivemos uma pesquisa, né, que foi o lançamento de um livro, essa semana, que foi um prêmio que recebeu no Rio de Janeiro, né, que agora chegou aqui conosco. Então, são essas iniciativas que nós temos que mostrar para esse público, que as nossas histórias estão sendo contadas e que estão voltando, né? Então, existe sim, existe pesquisa sobre esse cemitério, né? Então, precisamos também buscar um pouco. O tema real, né? A gente fala que é o frete, mas ele tem um título da sua dissertação. Ele chama Lágrimas e Cachaça. A espetacularidade do cortejo fúnebre do frete em São João do Abade, Curuçá, Paraíba. Quem quiser acessar pode colocar pelo título, ou então pode pesquisar pelo meu nome, né, Valéria Fernanda Souza Salles, que aí vai aparecer todas as pesquisas relacionadas a mim, tanto a dissertação quanto a tese. Houve alguma descoberta surpreendente durante a sua pesquisa? Eu fiz uma reflexão sobre o tempo que nós desperdiçamos, porque o seu Oscar faleceu em janeiro de 2013. Uma semana antes do falecimento dele, eu passei próximo à casa dele e era próximo ao meio-dia. E eu disse assim, eu vou parar para falar com o seu Oscar, eu vou marcar a entrevista com ele. E eu disse, mas aí eu olhei o horário e disse, poxa, é hora do almoço, acho que não vou atrapalhar, né? E depois eu perdi o tempo, porque na outra semana ele já foi internado, do hospital já voltou sem vida. Então eu aprendi que todos os dias, quando nós temos uma vontade de falar com alguém, de dizer algo para essa pessoa, a gente tem que dizer, a gente não pode deixar o tempo passar, porque não teremos esse tempo da volta. E essa reflexão eu mostro na dissertação, porque eu digo, eu quis uma entrevista, a entrevista não veio. Porque o que eu tenho de informações sobre o cemitério, sobre ele estar lá querendo escolher o terreno, tudo, foi durante os fretes eu ia conversando com ele, mas faltou esse tempo de sentar e fazer as perguntas. Só vocês, né? Com mais tempo. Com mais tempo. Então, assim, depois eu disse, perdi o tempo. Sim. Não vou ter esse tempo mais. Quantas vezes nós nos questionamos? Nos questionamos e também temos que pensar, será que a gente não está deixando a vida passar? Né? E as pessoas mais importantes estão ali, a gente não está curtindo, nós não estamos vivendo, não estamos fazendo nossas vontades. Eu vou esperar para o ano que vem para eu fazer isso. Por que não fazer agora? Eu não sei se o ano que vem vai vir. Se ele não vir. Então o tempo, ele é o senhor da história.
A minha orientadora, ela chegou um tempo da pesquisa em que eu disse, olha, eu já fiz a pesquisa histórica, bibliográfica, eu já fui para campo, eu já fiz mais de 10 fretes, eu já sei tudo isso, mas eu tenho que escolher um desses fretes. Ela dizia, vai chegar o frete que você vai dizer, é esse que vai ser o principal. E chegou o do seu Ascar, que era aquele homem que quis ter um cemitério lá e eles disseram que não. Então, porque como seria? E é de encontro com essa cultura, né? Com essa cultura. Então, nós não podemos. Então, o Senhor do tempo, ele é primordial. Então, nós temos que fazer muitas reflexões sobre a nossa vida, porque nós temos um tempo aqui. Antes eu não pensava sobre essa finitude, eu tinha medo de pensar que um dia eu também vou embora. Mas se eu pensar que um dia eu vou embora, eu vou acabar fazendo o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de falar, né? Tem uma coisa que essa questão do tempo, que eu, a partir dessa reflexão, foi quando eu fiz uma performance pro alto do Círio virtual, que eu pensei, eu vou fazer assim, eu quero assim, eu planejei tudo. E eu disse, eu vou fazer. Independente se acharem que não foi bom, se foi bom, se é uma loucura minha, mas eu vou fazer. E quando eu fiz, o único arrependimento que eu tenho é quando eu estava escrevendo o texto, porque o texto é meu. Eu não coloquei lá que era assim, eu coloquei assim, no Brasil, mais de 575 mil mortos, que era o número. E esse vídeo estava sendo gravado para apresentar 15 dias depois. E na minha cabeça veio mais de 600 mil mortos no Brasil. E aí eu fiquei com medo de dizer assim, não, vou chegar no dia, não tem esse número, as pessoas vão dizer que eu estou desejando que chegue esse número. Eu não estava, mas era o que a gente acompanhava todos os dias. E aí eu coloquei um número que estava aproximado. No dia que o vídeo foi ao ar, bateu 600 mil mortos no Brasil. Nossa. Era pandemia? Pandemia. Então, assim, são coisas que nós temos que estar muito ligados e fazer as nossas vontades. Porque senão o tempo passa. E hoje as pessoas dizem que foi uma obra-prima de um tempo. E se eu não tivesse feito? Sim. Não iam saber qual era a minha ideia. Então, quando nós temos uma ideia, a gente tem que pôr em prática. Verdade. Eu já li sobre isso, que quando você tem uma ideia que você não pratica, é como se você estivesse enterrando. Exatamente. Enterrando algo que poderia ficar para as próximas gerações, enterrando algo que poderia vir somar na vida de alguém, é como se você estivesse enterrando algo muito importante. E das coisas mais surpreendentes também para as pessoas na pesquisa foi sobre o tratamento da Ana Lúcia Farias, porque ela é conhecida como dona do frete, porque ela organiza, ela chama as pessoas, ela liga para as pessoas, olha, vai ter o frete do fulano de tal. Então as mulheres já sabem que elas vão para a cozinha, vão fazer mingau, vão fazer o que tiver para fazer de alimentos. Os homens vão levar o jogo de baralho, dominó para ficar durante o velório. Então ela organiza tudo e todo mundo diz assim, ela é muito forte. Será que vai ter um dia que ela vai chorar? Será que vai um dia? E o dia que ela chorou foi no frete do seu Ascar. Quando ela atravessou a ponte, muito querido, quando ela atravessou a ponte, que ela notou que ela não estava mais no abade, que ela não estava mais segura, foi o momento que ela chorou. E ela foi amparada por várias pessoas e as pessoas não acreditavam que um dia a Ana Lúcia pudesse sofrer daquela forma, porque é um amigo, a gente está enterrando um amigo, está se despedindo do amigo, então é muito difícil. E as pessoas dizem também que o frete é só alegria. Não é, gente, só alegria. É alegria daquele que está mais distante para carregar o caixão, aí vem uma brincadeira, aí toma, né, uma bebida e vai se alterando, mas para a família que está ali é muito difícil. Sim. Muito difícil. Quando eu passei por isso, foi tão difícil que a gente não conseguiu abrir o caixão. Não conseguiu, assim, abrir para olhar o corpo lá. A imagem que queria ficar não era aquela. Né? A gente não tinha força para isso. Não tinha força. E o que aconteceu depois? Hoje mesmo a gente não pensa em dizer assim, a gente poderia ter aberto.
A gente não pensa nisso. A gente não tinha força para isso. Né? Esse sentimento que nós tínhamos de a morte levou. Sabe? Era essa dor que nós tínhamos, a morte levou. Para os amigos dele que estavam lá, era outra sensação. Por quê? Começaram a contar a história dele. Ele organizava as coisas. Ele falava não sei o quê. Aí tem contou muito uma disso, piada. velório. Era. Então, a gente foi conhecendo também os amigos dele. Pessoas que chegaram. Teve uma confusão lá, porque um chegou com a bandeira do Paysandu e cantando e botou a bandeira do Paysandu e a minha tia expulsou o cara do velório, tenha mais respeito, mas porque ele era do Paysandu, então ele queria também estar ali naquela festa, queria também ter aquele momento, mas a gente estava tão dilacerado que a gente tinha que pensar. Então eu que vi vários velórios, entendi. Vi aquela organização, as pessoas poderiam dizer assim, por que você não organizou? Por que você não fez isso? Não Tinha como eu fazer. Não tinha. Tem aquele ditado, né, que o advogado ele não advoga em defesa própria. É difícil. E houve também cobrança, porque disse, por que você não anunciou nas redes sociais que o velório estava acontecendo em Quaraci, na capela de Quaraci? Eu não tinha condições. Eu não queria nem que as pessoas falassem comigo, porque era muito duro, né? Sim. Então, assim, com o tempo nós vamos aprendendo esses outros lados. De que lado nós estamos da pesquisa? De que lado, né? E nessa da morte é bem complicado. É delicada, né? Muito, muito delicada. Você encontrou resistência, o apoio da comunidade quando estudou sobre o frete? E como isso afetou a sua pesquisa? No primeiro momento, as pessoas começaram a estranhar, né, que eu acompanhava o frete, fotografando, filmando. Aí depois elas começavam a comentar, olha, fulano bateu no caixão, olha, fulano tá famoso, estão até filmando. Falavam com o morto. Depois já começaram a se acostumar com a minha presença lá e quando eu não ia, dizer, olha, professora, a senhora está devendo um frete, que a senhora não foi no frete do fulano de tal. E a comunidade ela foi me conhecendo, porque eu trabalhava na comunidade, eu conhecia os alunos. Quando eu fui para o frete, eu comecei a conhecer os pais dos alunos, os avós dos alunos, porque eu comecei a entrar na casa desses alunos, né? E para dar de frente com essa dor. E sempre fui muito bem recebida, tá? Sempre, assim, quando eu pedia para conversar, perguntava se podia, se não podia, autorizavam. Não houve nenhum momento, assim, de que negaram uma entrevista ou negaram falar. Não, só que teve um momento que eu entendi que não era possível. Mas tive muita ajuda da comunidade para conseguir. O rapaz que trabalha na Câmara é da comunidade, então ele conseguiu uma cópia dentro dos arquivos, uma cópia do documento sobre o projeto de lei do seu Oscar, né? A criação, né? É o projeto de criação, na realidade, não é um projeto de lei, um projeto de criação lá do cemitério. Ele conseguiu a cópia. Então, assim, sempre com muito apoio da comunidade. Dos entraves que eu já vejo é assim, quando chega alguém para fazer uma entrevista, para falar alguma coisa sobre o frete, que vem da televisão, vem de algum canal, vem outra pessoa, eles entram em contato comigo. Professor, eu não deixei o fulano falar isso, eu não deixei o fulano fazer entrevista. Se calma, não é assim. Vamos conversar, vamos ver de que forma a pessoa vai abordar, por quê? Uma das reflexões, até mesmo dentro da academia, né, dentro das universidades, é que às vezes o pesquisador vai para a comunidade, faz a pesquisa, mas ele não volta com o resultado da pesquisa. E aí a comunidade começa também a não querer mais só entregar as histórias, entregar a vivência, porque não tem uma devolutiva. Então, quando eu tive essa reflexão, eu disse, não, precisa ter essa devolutiva. Eu levei um ônibus de Curuçá para a minha defesa. Que legal. O pessoal do frete foi com as roupas que eles vão para o frete, de bermuda, de camiseta, de boné. Eles foram como se eles fossem para o frete. Então, foi um ônibus daqui. Foi servido como se fosse o velório, foi servido café, foi servido, tinha mingau, tinha os docinhos, os salgadinhos lá para eles.
E os professores dentro da defesa, eles reconheciam, meu Deus, olha a Ana Lúcia ali, a dona do frete, olha o fulano, eu já vi dentro dessa foto. Porque era a comunidade lá assistindo a eles mesmo. Muito legal isso. Porque essa... Incluiu, né? Incluir. E também, quando as outros que não puderam ir para Belém, eu fiz a apresentação da pesquisa lá no Abade, dentro da comunidade. Então, sempre teve esse ir e vir, porque ele é muito importante para as pesquisas. E além desse ir e vir, vem outras criações. Hoje nós temos um bloco de carnaval chamado Frete, o Bloco do Frete, em que tem o caixão, tem a viúva chorando, tem a morte. Lá no Abade, sai lá no Abade. Lá no Abade é o Bloco Frete. Então já serão 3 anos, então tem a camisa personalizada e nós temos também um slogan, né? Que é no frete vai até quem já morreu. Que não é pro carnaval, só não vai quem já morreu. Não, no frete vai até quem morreu, sim. Sabe lá quantos já não morreram, estão ali curtindo o carnaval também junto, né? Então, tem essa reflexão e também tem a separação. Existe o frete e existe o bloco frete. Isso ficou muito bem claro quando uma professora, Iracema, faleceu lá no Abade. E aí o bloco frete queria fazer o bloco dentro do frete. E porque ela era apoiadora do bloco e tal, foi professora do rapaz que foi coordenador, só que a dona do frete não permitiu. Ela disse, quando é carnaval vocês vão, mas aqui é o frete, é outra coisa. Então eles foram com a camisa, tava todo mundo lá com a camisa do bloco e tal, mas não tava o bloco, porque era o frete. Também tem muito a questão do respeito, né? Uhum. Qual a visão que o pesquisador vai trazer para esse nosso costume, que ele é importante, já me incluindo no costume, mas é porque é do meu município, né? Ele é diferente, porém ele não é cômico. Uhum. Ele é algo sério, algo respeitoso, é a dor dos familiares ali, são os vizinhos, são as pessoas que a maneira deles estão se despedindo, mas existe aquela dor, né? Então, de repente, vem um pesquisador e já olha aquilo de maneira cômica, por exemplo. Uhum. Aí já ia tornar um pouco difícil, eu creio, né? Porque depende do que vai ser dito. Como será dito, tratado. Porque não é uma bagunça. Ele tem muitas regras, né? Tem muitas regras, tem que pedir autorização. Para você ser aceito dentro da comunidade, como eu percebi que eu fui aceita? Quando eu pude carregar o caixão. Isso foi o meu carimbo de dizer assim, passou. Porque deixaram eu carregar o caixão, porque só carrega o caixão quem é da comunidade. Quem é amigo. Curiosidade sobre essa aproximação, né? Uhum. Você se aproximou, foi se aproximando ou não? Teve que ir lá pedir permissão? Não, eu fui pedindo permissão, porque são espaços muito reservados. Velório é muito reservado. Sim. Então eu cheguei, me apresentei, falei, né, que eu estava ali como pesquisadora, se eu podia ficar lá, se eu podia conversar com as pessoas, sempre perguntando se podia. Tá? E aí quando acontece um frete diferente, eles me chamam. Por exemplo, já teve frete com o velório com carimbó. Que o sonho era uma senhora que acompanhava o frete e ela dizia que quando ela morresse ela queria um grupo de carimbó. E aí diziam para ela, olha tia, deixa gravado, deixa pago, porque acontece da vontade do morto não ser feita. Por causa de a família não aceitar. Olha. Porque a família, por exemplo, a maioria não mora aqui. Aí não faleceu, entendo. Chegou na hora, não vai ser levado, não vão bebendo cachaça e levando a minha avó, não. Isso é um desrespeito, não vão fazer isso com ela, não. O caixão vai no carro da funerária. Aí o que acontece? Eles ficam amuados, ficam lá na casa do morto, tomam toda a cachaça que foi arrecadada, toda a bebida, mas não vão carregar o morto. Não vão, porque eles ficam amuados. Também não acompanham. Não tem frete, vai ser um cortejo fúnebre normal. Sobre o seu doutorado, qual é o título da sua tese? O título da minha tese, ele é Saudades, Reencontros, Manicuera.
Espetacularidade Entrecruzadas de Afeto na Iluminação dos Mortos em Curuçá, Pará. Ele já veio pronto, esse título, porque a minha tese, eu pedi orientação para fazer a pesquisa, porque eu estava saindo do frete, né? Tinha saído do frete e tinham 3 anos que eu estava fora da universidade, porque começaram a vir assim os eventos e vamos escrevendo artigos e apresentando, e quando já estavam 3 anos fora. Então as pessoas diziam assim, não vai voltar com frete para o doutorado, porque ele também foi indicado ao doutorado. Se o meu programa de pós-graduação tivesse doutorado naquele período, eu já ia direto para o doutorado, dali da defesa. E só que como não tinha, né, então eu tive que aguardar. Então nesse processo eu ficava pensando, será que eu vou voltar com frete? Porque tem a volta do frete, que essas pessoas voltam para casa depois do sepultamento. E se tiver muita cachaça, muita bebida, eles não voltam no ônibus, eles voltam andando também, os 4,5 km, vão tomando a cachaça e vão embora. E se for durante o carnaval, já vira um bloco de carnaval. Nossa. Eles já contratam uma bicicleta som, já vão dançando, já vão cantando e ninguém nem imagina que eles estão voltando de um enterro. Então, o que aconteceu? Eu pedi para Nossa Senhora de Nazaré que ela me desse uma luz. E na Basílica, numa missa, o padre falava sobre a importância de nós iluminarmos os mortos. Então, naquele momento, eu entendi que eu deveria falar sobre iluminação. Então, durante todo o processo da prova do doutorado, Nossa Senhora de Nazaré esteve comigo. Não é à toa dessa devoção do povo paraense por ela, né? Nós buscamos Nossa Senhora de Nazaré. E eu participo também do Alto do Círio, que é a homenagem de Nossa Senhora de Nazaré, a Nossa Senhora de Nazaré, todos os anos. Estou há 3 anos tentando cumprir minha promessa, que foi pedir também para ela, para que eu passasse no doutorado. Só que não dá para brincar com a Nossa Senhora, eu ainda passei em primeiro lugar, então eu tinha mesmo que cumprir. Então estou tentando cumprir essa promessa de ir caminhando de Curuçá para Belém. Já conseguiu algumas vezes? Eu consegui uma vez e agora estou tentando fazer o percurso com o grupo que eu escolhi, que é de Marapanim, que é um dos maiores grupos, né, de romeiros que chega até o Círio de Nazaré. Esse ano foram quase 200 pessoas caminhando até o Círio. Você foi? Eu fui, mas não consegui, né, chegar. Mas você saiu daqui ou saiu de Marapanim? Saí de Marapanim. É mais distante? É mais distante. É? Bem mais distante. E com esse tempo, né, que é muito, muito quente, nós caminhamos também à tarde. Tivemos que atrasar em 1 hora, que saíamos 2 horas da tarde, tivemos que sair às 3, porque era insuportável estar na estrada às 2 horas da tarde. Imagina. Sol escaldante, muito A gente difícil. no carro percebe que está quente, imagina a sensação lá fora. Então todo o meu trabalho da iluminação ele já foi orientado. E quando surgiu o tema da iluminação, e que eu disse eu vou falar sobre iluminação, voltou a minha história de que eu não entrei no cemitério, então eu fui ver como era a iluminação, acompanhar todos esses processos da iluminação. Mas ficava faltando saber qual era o sentimento do curuçaense em iluminar, né? E eu sempre me dizia, olha, já fiz aquele ponto do frete que eu cheguei, já fiz a pesquisa de campo, eu já fiz a bibliográfica, né? Eu viajei, fui para Minas Gerais para fazer a pesquisa sobre como é que era a estrutura da igreja naquele período e faltava saber o que era esse sentimento, né? Mas eu não tinha ideia que no meio da pesquisa o meu pai ia falecer. Então, quando meu pai faleceu, foi quando eu mergulhei nesse processo da dor, da negação, todo o processo do luto, né? É a dor, é a negação, é o sofrimento, até chegar no momento que a gente sai. E o momento que eu saí foi um momento muito ruim para muita gente, que foi a pandemia. Porque, como ele faleceu em 2019, a pandemia 2020, foi assistindo TV, numa reportagem que mostrava filas de carros de funerárias para pegar os mortos que estavam lá pela pandemia. Então eram corpos amontoados, as pessoas pisavam nos corpos
E não tinha como vestir, não tinha como colocar num caixão, não tinha como fazer o velório, né? Então era naquele saco preto que pegava o corpo e jogava de qualquer jeito. Era muito duro, muito cruel. Então naquele momento de muita dor para as pessoas, foi o momento que eu entendi que eu tive a oportunidade de fazer o velório do meu pai. Eu tive um momento meu pai foi bem vestido, o meu pai foi muito bonito, ele rejuvenesceu, nós falamos que ele rejuvenesceu, ele estava assim como se fosse a foto dele dos 17 anos que a gente tem em casa. Ele rejuvenesceu, ele estava muito bonito, a gente até durante o velório a gente conversava e dizia assim mesmo, ele vai chegar lá, será que os parentes vão reconhecê-lo? Tá bem jovem e tudo. E pude me despedir, os amigos puderam se despedir, então foi um momento que eu agradeci, porque se o meu pai tivesse falecido durante a pandemia, talvez eu não aguentasse e tivesse nesse luto por eu perdi muito mais a minha tempo. sogra na pandemia, uma mulher que eu amava. Isso aí é muito difícil, né? É difícil, passar foi por assim, foi desse jeito. Processo, né? Foi só no carro, chegou lá na frente do cemitério, então os de fora olhando, triste. Não houve essa despedida, né? Então foram assim, esses 2 momentos muito cruciais dentro da minha pesquisa, que foi entender que sentimento era isso. E a partir do que o meu pai foi sepultado, hoje eu tenho uma pessoa em Coraci que é o zelador, um zelador de túmulo. Ele limpa, ele pinta, ele organiza tudo, manda para mim as fotos, vídeos todos os meses para mostrar como é que tá. Porque uma vez eu cheguei lá e vi cheio de mato, sujo, e eu ficava pensando, meu Deus, meu pai está abandonado. E muitas pessoas relatam aqui durante a iluminação que quando chegam, como é que pode estar tudo abandonado? Meu pai não merecia isso. Então elas vêm limpar, elas vêm pintar, elas vêm organizar para que seja essa lembrança do outro, e pensa muito no sentimento do outro. Não, o outro não vai ser abandonado. Inclusive hoje eu passei, essa entrevista deve ir ao ar depois do dia 2, porque nós queremos fazer a imagem lá no cemitério para mostrar para os nossos telespectadores. E, inclusive hoje é quinta-feira, né? Antevéspera do feriado de finados. Já tem uma barraquinha lá vendendo manicuera, o cemitério está lotado já de pessoas trabalhando, limpando, reformando as sepulturas, pintando as cruzes, já começou a movimentar, né? Isso, os biscateiros, eles se autodenominam biscateiros, que são essas pessoas que fazem esses pequenos serviços, como limpar, como pintar. Cada serviço desse tem um valor, né, que eles recebem, eles cobram durante todo o tempo, até no dia da iluminação, assim, à noite estão iluminando, eles vão lá e recebem o valor do trabalho. Então, assim, os biscateiros, eles já começam a chegar no cemitério início de outubro, que as famílias começam a procurar, às vezes tem uma construção para fazer do túmulo, às vezes é limpeza. E às vezes a própria família, né? Vai para lá, muitas mulheres, eu já vi mulheres passando com balde já para limpar, para lavar. Nós temos, claro, que devido a essa questão de limpeza, nós não temos, infelizmente, a preservação adequada dos túmulos do século XIX, que são pedras ali específicas, em que as pessoas, como não têm conhecimento de como tratá-las, passa cal e acaba logo destruindo com um patrimônio, né? É uma arte, são esculturas que estão ali. Então, às vezes, tem ali as lápides já estão quebradas, às vezes as pessoas abrem para furtar algo, achando que, como lá do século XIX, tem um tesouro escondido ali e tudo. Então há também essa questão do desconhecimento com relação ao material e não preservar, né? Que é uma das discussões que nós fazemos muito nos estudos cemiteriais, sobre a preservação desses túmulos, né? Que está acontecendo muito movimento dos furtos, né? De materiais como cobre, né? Como algumas específicos, os tipos de pedra específicas. Eles levam até os vasinhos das flores. Então há um movimento que agora na Semana Nacional dos Museus tem as visitas mediadas aos cemitérios. E nós temos aqui em Curuçá também. No ano de 2022,
A única cidade que fez no Pará foi Curuçá, a visita mediada. Depois, 2023, veio Belém, e aí depois começou a vir também o outro que já é o cemitério aberto, né, que é o da Soledade, também veio com a visita mediada. E talvez em 2025 a gente tenha também Vigia de Nazaré, porque nós já entramos em contato com outro pesquisador de lá, para a gente começar a fazer essas visitas e abrir e falar sobre o cemitério, que é um museu a céu aberto, né? Ele conta uma história de uma população. O que seria essa visita mediada? E quando você fala nós, seria quem que mediaria isso? A visita mediada, ela acontece com 2 pesquisadores, né? Que é o comendador Paulo Henrique, que ele é o historiador da cidade. Então ele vai falar sobre a criação do cemitério, ele vai falar sobre as figuras históricas que estão sepultadas ali, dos documentos, as placas. E eu, como doutora em artes, vou falar sobre esses túmulos, sobre o funeral barroco, sobre a origem do cemitério São Bonifácio, porque é o segundo cemitério, o primeiro cemitério é na igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Curuçá, mas é um cemitério que foi descaracterizado totalmente, né? E não tem como só se a gente fizer escavações para mostrar como é que era esse cemitério, porque ao longo dos anos a igreja ela foi se descaracterizando e não temos essa preservação como nós temos nas cidades históricas em Minas Gerais, como a cidade de Sabará, né, como Ouro Preto, porque lá, como houve a Corrida do Ouro, depois eles saíram da Corrida do Ouro e foram para a capital, Belo Horizonte. E aí essas igrejas elas foram como se fossem abandonadas, por isso elas ficaram muito preservadas. Aqui, como continuou o movimento, foi se mexendo nessa igreja, trocando materiais, e hoje ela está completamente descaracterizada. Eu lembro que ela tinha um altar de pedras. Olha. Eu lembro disso. Eu frequentava muito com a minha avó. E quem participa dessas visitas, como é que ela funciona na prática? Essas visitas, elas saem na Semana Nacional dos Museus e nós colocamos o convite à população, tá? Geralmente nós temos os estudantes, aqui em Curuçá, estudantes de geografia, estudantes de pedagogia, os alunos do ensino médio, que aceitam esse nosso pedido e vão conhecer, vão ter uma aula, né, sobre essa tradição fúnebre aqui em Curuçá. Então já são mais os estudantes, alguns funcionários públicos também que querem conhecer um pouco mais sobre a história, porque passam todos os dias ali, mas não sabem que o nosso cemitério é um dos cemitérios mais antigos do país, né? E está aqui diante de nós, com muitas histórias. Para as pessoas que nos acompanham de casa, explica como é realmente a nossa iluminação no dia de finados. Há uma preparação para a iluminação, né? Primeiro, começa com a plantação da mandiocaba, 10 meses antes da iluminação, porque ela tem um período, né, para ser gerada, né? Então ela é plantada e aí depois desses 10 meses lá no início de outubro ou até já para o finalzinho de outubro ela é colhida. E ela é transformada na manicuera, porque ela é retirada, que a mandiocaba é a mandioca doce. Então ela é ralada, tirado o sumo, esse sumo é fervido e depois ele é servido numa cuia com macaxeira ou arroz, né? Então tem toda essa preparação, já pensando na iluminação. O outro ponto também de preparação é a preparação do cemitério, que é aí onde vem os biscateiros. Começam a chegar, começam a preparar todo esse espaço. Na iluminação, nós temos durante a manhã a visita mais dos idosos, tá? E também das pessoas que moram em outro município e vão voltar para esse outro município. Então eles vêm durante o dia para iluminar. Geralmente, então, tem muita gente à tarde, porque a incidência, né, solar é muito forte, então as pessoas não vão muito à tarde para o cemitério. À noite são muitos jovens, são os adultos que não querem durante o dia porque é muito quente e vão para lá. E também aquelas pessoas que não entram no cemitério, mas elas vão passear ali na frente, vão comer os doces, vão comer lanche, vão comprar porque tem de tudo. Tem pula-pula para as crianças, tem como se fosse um arraial. As pessoas que conseguem já ir para a iluminação à noite, né? E elas já têm, por exemplo, alguns comportamentos
que dentro da etnocenologia, que é a disciplina que eu estudo na universidade, as espetacularidades elas são criadas pelos afetos que as pessoas têm sobre aquele lugar. Então, nesse caso, como elas têm afeto pelo túmulo, pelo cemitério, e as outras pessoas que estão ali do lado também têm esse afeto, eles acabam criando um comportamento ali que chama vizinhos de sepultura. Eles se chamam de vizinhos de sepultura, como se fosse ali uma rua onde cada túmulo é uma casa. Então, por exemplo, o túmulo da minha tia, então tem a vizinha dela, e aí eu conheço esses vizinhos que vão visitar durante o ano, e a gente se encontra uma vez por ano. Então tem os vizinhos de sepultura. Tem também os zeladores de túmulo, que são aquelas pessoas que zelam pelos túmulos da família. Por exemplo, vai uma pessoa da família, não pode ir todo mundo, mas a pessoa chega com uma sacola cheia de velas, aí ela tem um itinerário para fazer, para ir todos os túmulos, para não deixar o morto no escuro. Igual eu na pandemia, quando errei a sepultura dos primos. Pois é, então tem essa relação também de zelar pelo túmulo da família, de não deixar o parente na escuridão, porque entende que aquele dia é para iluminar o caminho do outro, tá? E tem também essa parte das comensalidades, né? Que são as pessoas que estão lá, vão comer, vão beber, vão conversar fora do cemitério, mas também tem a conversa ali dentro. Claro, tem um momento de reflexão, de acender a vela, de rezar, de conversar, de fazer suas preces, e também percebi que algumas famílias, por exemplo, já tem só uma pessoa que é católica, que está lá, e o resto tudo evangélico já não acredita mais e não vai mais, mas a gente vê aquela única pessoa com aquela cadeira lá acendendo a vela dela e diz: não vou deixar fulano de tal no escuro. Se os outros não acreditam, problema deles, mas eu estou aqui. Então a gente vê todos esses comportamentos. E tem as pessoas também que se arrumam exclusivamente para ir para a iluminação. Elas já pensam na roupa, elas compram roupa, elas se arrumam porque elas vão se arrumar para o olhar do outro. Então, dentro da minha pesquisa, eu falo sobre o cemitério fashion, né? Que as pessoas vão para desfilar, para conversar, para se ver, para fotografar, para botar nas redes sociais. Tem fotos nas redes sociais com as pessoas lá no túmulo, todo mundo reunido, abraçando lá a cruz e tirando a foto e botando na rede social, né? A iluminação foi maravilhosa, a manicuera estava ótima. Ai, que saudade dos meus parentes, que vem aqui uma vez por ano, né? Então tem toda... Eu falo que é uma confraternização. Uma confraternização, um reencontro, né? E saudades, e claro, para tomar a manicuera. Mas tudo isso onde? Entrecruzado de vários afetos, de amizade. Por exemplo, eu vou todos os anos acender a vela pro seu Oscar. Sério? Porque ele se tornou meu amigo, eu fui pro frete dele, e aí eu encontro também as pessoas do frete indo lá iluminar os seus que acompanharam o frete. Então acaba sendo um retorno também da pesquisa e esse reencontro das pessoas. Muito legal. Meu orientador, quando veio no ano de 2019, ele pensava assim: eu vou para Curuçá, eu não vou encontrar ninguém me conhece e tal. Ele entrou no cemitério e disse: Miguel! Ele disse: meu Deus, todo mundo me conhece. Todo mundo aqui. do frete. Aí ele viu a dona do frete, já abraçou, já reconheceu ele. Então há esse retorno também. As pessoas se reconhecem, as pessoas estão ali para conversar, para se encontrar, para tirar uma foto, tirar uma selfie. Nunca mais eu te vi, já se encosta num túmulo, já fica lá conversando, pede licença, né? Então tem todas essas relações dentro do cemitério. Como você espera que as suas pesquisas influenciem as gerações futuras de Curuçá? Eu espero que as pessoas leiam o trabalho, leiam a tese e vejam que ela é um recorte de um tempo dentro de um espaço. E aquelas pessoas, aquelas histórias que aconteceram nesse período aí de 2017 a 2022, tá? Porque a partir do final dessa pesquisa já são outras histórias. Então o que eu espero mesmo é que, além dessa leitura, dessa compreensão de um tempo, haja uma reflexão sobre como nós tratamos os nossos familiares. Porque o curuçaense, ele trata o seu familiar tanto vivo quanto morto. Por isso há essa relação direta com o cemitério. Então, não é que ele morreu e ele deixou de ser meu parente.
Então eu vou acender a vela para ele, eu vou continuar orando por ele, rezando por ele, desejando caminhos bons. Então essa influência é refletir sobre que comportamentos são esses. Quem é nossa família, quem são nossos amigos. E quais os planos futuros? Eu estou me caminhando para o pós-doc, o pós-doutorado, e também para o lançamento dos 2 livros, né? Por enquanto, que é sobre a iluminação dos mortos e sobre o frete, né? Porque depois o pós-doc ele é a volta do frete. Então, depois do lançamento desses 2 livros, e aí eu estou pensando em falar sobre outros temas relacionados à questão da morte enquanto festa. Porque eu faço parte da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, onde nós apresentamos diversas linguagens no Brasil inteiro de pesquisadores que falam dessa temática que é tão cara para nós e que também sofre bastante preconceito porque as pessoas não gostam de falar da temática. Então, às vezes, assim, não quero esse trabalho porque, falar de morte, credo, não quero. Mas tem temas tão interessantes em que nós podemos envolver tantas coisas. Meu trabalho fala de tantas outras, não só história de Curuçá, mas fala sobre arte cemiterial, fala sobre a própria reflexão sobre a etnocenologia, né, e as espetacularidades que são criadas pelo afeto dessas pessoas aqui no município. Então, para falar mais sobre essas temáticas em que os pesquisadores estão aí apresentando. Então, eu quero escrever também um pouco mais, botar isso em prática, né, e falar nesse popular mesmo, para que as pessoas leiam cada vez mais e nos conheçam cada vez mais. Porque há muita discussão também na academia sobre esse acesso, né? Porque às vezes você termina uma pesquisa, mas quem é que vai ler? Quem vai ter acesso a essa pesquisa? Isso é importante. É importante essa discussão dentro da academia e que nós temos hoje no programa de pós-graduação em artes, esse artista que fala da sua arte, que fala da sua vivência e que também é um professor de artes e que nós temos uma escola de teatro e dança da universidade, né, dentro dessas artes cênicas. Então, para discutir tudo isso com a população, que a arte ela está em todos os lugares, né? Então, esse é o meu plano de caminhar cada vez mais por esse processo. E que Deus abençoe. Com certeza. Tudo certo. Oxalá abençoe. Qual a mensagem que você deixa para quem quer seguir a carreira de professora de literatura ou professora, a sua escolha, né? Sim. Primeiro, nós precisamos fazer o que nós gostamos de fazer. Porque se eu gosto do que eu faço, eu não precisarei trabalhar nem um dia. Porque sempre vai ser muito bom, vai ser divertido, não vai ser um fardo, não vai ser um trabalho árduo. Então eu tenho prazer de estar em sala de aula, de estar com meus alunos, de estar com a literatura, de estar com estudos cemiteriais. E é uma forma de eu ensinar, de eu incentivar e também de pensar no futuro dessa geração enquanto leitores, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que são mais humanas realmente, de pensar no outro, porque hoje nós temos uma barreira bem grande aí que chama isolamento pelo celular. Verdade. E aí, às vezes a gente está falando pro aluno, o aluno está com o celular. E aí, como é que fica a nossa aula, essa nossa convivência todos os dias? Porque eu vou encerrar um ano agora. Então, eu vou encerrar um ano de convivência com aquelas pessoas. E aquele ano da minha vida foi vivido com aquelas pessoas naquele lugar. Mas e aí o aluno está ligado em se ele tiver ligado em outro lugar, ele não está ali, só está o corpo dele, mas o pensamento dele não está ali, ele não prestou atenção. Então é uma das coisas que a gente precisa refletir sobre essa nova geração. Esse estar próximo, porque se isola demais, né? Se isola demais.
Quanto à iluminação dos mortos, eu convido vocês para virem conhecer Curuçá, para quem não conhece, né? Porque muito se fala sobre a festa para os mortos no México. A minha pesquisa sempre esteve muito envolta em o México, e você conhece o México, é ótimo falar sobre o México, é maravilhoso assistir o filme, né? Viva a Vida é uma Festa, é maravilhoso falar sobre isso, mas e nós? Nós estamos com uma festa aqui, no nosso estado, no nosso município. Venha conhecer um pouco mais. Pertinho. Né? Bem pertinho, venha conhecer, né? Venha ver quais são essas relações, como as pessoas estão aqui. E mais, eu vou passar o dia de finados, eu não vou iluminar meu pai? Não, vai sim, ele não está nesse cemitério, mas você pode acender a vela no cruzeiro. Porque o cruzeiro é esse fulcro energético que liga todos os mortos. Então você pode iluminar seu pai aqui, o seu parente aqui, né? Pensando nessa relação, porque quanto mais a gente ilumina o outro, a gente também se ilumina. Porque nós vamos evoluindo, pensando nesse outro e pensando em nós mesmos, porque a gente melhora enquanto pessoa. Sim. E espero que melhore cada vez mais, né? E que o nosso povo seja sempre bem recebido, como ele tem visto que depois da pandemia nós tivemos um acesso muito maior à iluminação cada vez mais cheia, porque as pessoas compreenderam que elas não podem mais perder tempo, porque se tiver outra pandemia, vão ser impedidas de entrar no cemitério novamente. Vão perder quantas pessoas para começar a ter essa consciência de que eu tenho que cuidar do outro e cuidar de mim, cuidar da minha família. Porque para o povo curuçaense, o parente é vivo e morto. Não é porque ele está morto que ele deixou de ser parente. Continua sendo a avó, o pai, o irmão, né? O sobrinho. Tem as visitas no dia dos pais, no dia das mães, alguns visitam no dia do aniversário. Isso. Porque tem essa lembrança, tem esse carinho por essa pessoa e continua rezando, esperando coisas boas pro outro. Sim. E se alguém quiser fazer uma consultoria, agendar uma visita mediada, como é que faz para lhe encontrar? Tem o meu Instagram, né, que é Valéria Fernanda Salles, pode mandar mensagem pelo Instagram. Tem o meu WhatsApp também, que é 091 991 69 1499, pode mandar mensagem, que aí eu posso mandar também as pesquisas para fazer a leitura, podemos conversar sem nenhum problema. Quanto à visita mediada, se tiver um grupo, nós podemos combinar uma data, um horário, sem problema nenhum. A CLAC, né, a CLAC está promovendo essas palestras agora durante o ano, e a primeira foi agora dia 24, falando sobre a questão da iluminação. Eu também estive lá presente. Também é uma ação, né, que você pode participar, que você pode estar junto, conhecer um pouco mais da academia. E também em todo o Brasil nós temos pesquisadores da ABEC, da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que você pode procurar e de repente fazer uma visita mediada, por exemplo, ao cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, por exemplo. Pode fazer no São Paulo, né? Dependendo da localidade que você está, entrar em contato. Então nós temos essa rede de pesquisadores que podem também entrar em contato, né? Que nós somos muito, muito acessíveis. Sei que às vezes as pessoas têm medo por causa da temática da morte, mas tá tudo certo, vou recebê-los sim com o maior prazer. Tudo certo, então. Parabéns pela dedicação, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pela sua palestra, eu pude acompanhar, maravilhosa. Aquele vídeo, no final, vou deixar aqui a curiosidade para quem quiser assistir. Maravilhoso o vídeo, maravilhoso, toca o coração da gente, parabéns. Estou muito agradecida realmente por você ter passado essa tarde aqui conosco. Muito obrigada. Boa sorte, Deus abençoe seus projetos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, né? E dizer que essa pesquisa ela foi feita por mim, mas ela tem muitas mãos, né? Ela tem um orientador, ela tem um programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará que a acolheu,
né? Foi uma pesquisa que ela foi, do doutorado, ela foi indicada ao prêmio Capestese 2023, então é uma seleção muito importante para a gente. E também temos um grupo de pesquisa que é o Grupo Tambor, que estuda carnaval e etnocenologia, e também toda a família, todo o apoio que nós temos da ABEC e também todas essas pessoas que leram, que contribuíram. Então, assim, eu sou a pesquisadora, mas eu trabalho com muitas mãos, são com muitas mãos. Até mesmo com a inovação que nós tivemos dentro das pesquisas e dos vídeos com a mídia, com relação ao drone, com relação a botar nas plataformas também. Isso é muito importante, a gente reconhecer que nós somos dentro da pesquisa, é um nome, mas nós somos muitos. Muito importante. É muito importante. Muito obrigada. Obrigada a todos. Em alguns anos você tem mostrado para a população sobre a sua tese, mostrado as curiosidades através de telão na frente do cemitério, palestras também, né? Esse ano nós vamos fazer umas imagens para mostrar para o nosso público como é que funciona. Não deixem de acompanhar, mas também não deixem de viver, de vivenciar o que é isso. Com certeza. E agora que nós estamos aqui no Dia da Iluminação, em frente ao cemitério, para mostrar como é que é realmente, você pode falar sobre os pontos que as pessoas que têm interesse em vir são interessantes para ser conhecidos aqui nesse ambiente? Sim, primeiro para ver essa diferença entre o estar dentro do cemitério e o estar fora do cemitério, né? Dentro do cemitério as pessoas estão lá acendendo suas velas, estão fazendo suas orações, estão conversando com as pessoas ao lado, tá? E aqui do lado de fora nós temos o quê? Os produtos, temos as pessoas comendo, se confraternizando, conversando e principalmente celebrando a vida. Porque quando essas pessoas se encontram, elas contam as histórias daqueles que já foram, então eles continuam vivos na memória delas. Então, para vocês verem que como parece um arraial, porque daqui o algodão doce, tem ali os balões, né, tem sorvete, tem outras coisas que tem nos arraiais, como, por exemplo, pula-pula também para as crianças. Então, quem vem para cá tem que conhecer também, olha, grinalda de flores que nós temos, né, aqui que temos os artesãos fazendo. Então, tudo isso é uma beleza que você precisa conhecer dentro do nosso estado do Pará. O cruzeiro dentro do cruzeiro cemitério, que ainda há pouco já até pegou fogo, porque as pessoas colocam muitas velas e aí vai, né, aquelas labaredas, e aí tem que ter muito cuidado também, porque aquele é o fulcro energético do cemitério, é muita energia aqui dentro. Não pode esquecer da barraquinha. A barraquinha da Manicuera, claro, você tem que experimentar, tem que saber como é que é essa delícia do nosso estado. Quando você entra aqui no cemitério, essas primeiras quadras, nós temos os túmulos, que são os primeiros, que é do século XIX, porque o cemitério São Bonifácio ele é de 1856, que é a metade do século XIX, onde os túmulos ainda vinham diretamente de Portugal. Então nós temos obras de arte aqui dentro. Sim. As pessoas vêm conhecer também e acabam conhecendo o museu a céu aberto. Então não são só as pessoas, o movimento, não são só as velas, mas também os túmulos que fazem parte dessa história do nosso município. E Curuçá tem um dos cemitérios mais antigos do Brasil. E que infelizmente, né, existe muito de roubarem, né, violarem esses túmulos. Infelizmente, né, acontecem muitos furtos também. E danificam também os túmulos, quebram as pedras, levam outros elementos como cobre, né? E outros que estão ali e acabam danificando também, né, os túmulos. E estamos aqui com a dona Ana Lúcia, que é a dona do frete. Vai falar pra gente sobre a perspectiva dela, sobre a iluminação dos mortos, sobre o que é o frete pra gente. Dona Ana Lúcia, dê esse prazer pra gente de falar sobre o frete. Boa noite. O frete se tornou uma cultura, né? Já há mais ou menos uns 20 anos, né? E ele ganhou posso dizer assim, ele se tornou uma palavra bem que... Tradição? Se tornou... Não, uma tradição não, tradição ele já é há muito tempo. E a gente deu para ele ser visto a partir de que a professora, com a visibilidade que a professora
fez o estudo, né? E aí a gente chegou até aqui. O frete é muito importante. E olha, quem mora no Abade, que morre no Abade, já diz o povo aí, a professora sabe disso, que querem fazer um cemitério. A gente não aceita, porque a gente prefere vir de lá para cá. Eu, como a dona do frete, se eu morrer no Abade, eu quero mesmo é ficar tonta, rodar e ser enterrada lá. Eu quero vir para cá. Então essa que é a nossa tradição, cachaça, muita alegria, porque a gente está fretando um pouco. Então o frete começa, a pessoa morre, vamos supor, morreu hoje, vai enterrar só amanhã. Hoje começa as festas, comida, bebida, tem uns que tem carimbó, tem música ao vivo. E aí, no outro dia faz a coleta para comprar as cachaças, o vinho e vem embora para Curuçá. Os 6 quilômetros se tornam bem pertinho. Chegando na Forquilha, próximo ao Pampará, homem não tem mais vez, só é as mulheres, e aí a gente chega até aqui. E também a gente tem que ressaltar que o frete, a tradição é vindo na rodovia e dobra bem aqui na panificadora Paz de Carvalho. Só os importantes, as figuras ilustres do município que pode ir pela 7, não pode sair da tradição. Como surgiu para a senhora o frete, essa tradição da senhora organizar o frete? Surgiu, eu só não lembro de quem foi, mas aí me convidaram para fazer parte. Aí eu vim. Aí na saída a família era bem humilde, aí disse que não tinha o dinheiro para comprar a bebida. Aí eu falei, mas né, um gasto, já gastaram tanto, não vou ter para bebida. Aí eu peguei e comecei a fazer a coleta. E aí eu já tinha um apito na época, e aí eu já comecei a demarcar os homens de porte em porte. E aí fui fazendo a coleta, cheguei, recadei todo o dinheiro e fui comprar a cachaça, o vinho. E aí a gente fez esse primeiro frete. Aí eu achei bacana a palavra frete. Não era, bora pro enterro. Não é mais enterro, é frete. Aí não teve mais tempo ruim. A gente já fez frete pro Mutucal, a gente já fez frete para Castanhal. Aí tem um frete à vista aí lá para Icoraci, assim a gente vai levando, né? Deus já está encomendado, né? Já tá encomendado. E tem mais uma coisa, para ter direito ao frete, tem que participar do frete. Se não participar, é meio frete. Vem até a ponte. Vem até a ponte. E quando a gente se aborrece, a gente tira de dentro do carro da funerária. Vocês se amam? Se amoa, e quando se amoa, deixa o defunto lá no meio. E não briga por causa do defunto dos outros, não. Antes, a tradição já existia. No caso, a senhora hoje organiza. Organizo. Já há um bom tempo. Já perdi a conta de quantos fretes. E quando a gente não vem, até eu que sou dona do frete, a gente é suspenso. Olha só. E a senhora tem algum que lhe emocionou mais? O dia que a dona do frete chorou foi o dia do frete do nosso amigo Oscar. Fiz tudo bonitinho, fiquei 3 dias na casa dele, organizando sopa, mingau, bolo, brincando com a Cecília. Cuidei, ajeitei, fez o frete. Quando chegou aqui no cemitério, que a ficha caiu, foi o pior dia da minha vida. Foi o pior frete que eu já fiz. Mas os outros eu tiro de letra, para você ver que nem o da minha mãe não foi assim. O vereador, o queridão vereador Oscar. Conheci o seu Oscar. O frete dele foi lindo. E ainda mais pensava-se que ia ficar chateado com ele porque ele quis fazer o cemitério lá e não ficaram com raiva dele, né? Pelo contrário, gostaram dele, perdoaram, disseram aqui não e acabou. Foi. E vai ser assim, lá não. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Cemitério... No Abade? Não. Se inventarem... Aí vou invadir de novo. Vou invadir de novo. O terreno não deixa fazer, que é assim que aconteceu lá. Deram um terreno e de noite o pessoal foi lá invadir, fez um monte de barraquinha e não teve cemitério. Porque ninguém quer cemitério lá. Agora frete ruim foi pro Mutucal, que a gente teve que carregar no... Como é o nome daquele... No bambu. Atravessamos, pistola e muita cachaça, e coloca no bambu e leva no bambu. Atravessou o rio. Atravessamos lá no barquinho, chegou lá, fomos no bambu.
Mas olha que é ruim, viu? Que são 7 quilômetros, doía demais no ombro, mas não deu em nada. Chegamos lá e enterramos. Ainda rodamos. Cada lugar que chegava, para que ele ajudou a construir a igreja? Para que ele deu não sei o que para a escola? Para que ele fez o trapiche? Rodamos o Mutucão inteiro. Foi seu Henrique. A gente foi como se a gente tivesse rodado o dia todinho. Mas foi bom. E olha, né, professora? E eu não aceito que o meu frete seja feito no abade, e eu quero que seja um frete muito bonito. E eu tenho um pedido, meu frete é no último horário. Último horário, 5h30 para as 6 horas. Eu não estou com pressa. Bom que ficou registrado, já está registrado, né, já dona? tá registrado. Se vier alguém fazendo onda, a gente não vai deixar, vai mostrar esse vídeo. Que chegar na hora, não, eu não quero minha avó, não quero minha mãe, não tem esse negócio. Não. Ela queria. E ela sabe do frete, que a gente fez um frete, saímos do abade meia-noite, enterramos enterramos um caboclo meia-noite. Chegamos aqui, era 3 horas da manhã, porque o frete era uma loucura. E a gente não lembrava que não tinha energia no cemitério. E agora, como é que a gente vai enterrar? Não, cada acende é a lâmpada do celular, todo mundo com lanterninha para um lado e para o outro. Enterramos, chegamos no abade de volta às 6 horas da manhã, mais porre do que outra coisa. E olha que eu não bebo, se eu bebesse, imagina, eu tenho que cuidar dos porres, eu não posso deixar ficar nenhum aqui. Nenhum se perde. Não, se eu sentir falta eu volto e venho buscar. Fico parece para lá e para cá, mas não fica nenhum. A volta é outra história, né? Outra história. Aí, que fique bem claro, eu não costumo voltar, eu não gosto muito. Eu gosto de vir, mas a volta não é obrigatório eu ir. O último frete aí, eles não entendiam, eu disse que eu não queria ir, me amarraram, eu tenho até um vídeo, eu fui amarrada daqui até no abade, eu me puxando porque eu queria fugir, porque eu não dava mais conta. Tava cansada, eu não tenho mais 20, eu não tenho mais 30, quando eu comecei tinha uns 25, aí fica difícil. Mas tá tudo certo, né, professor? E agora, Ana, quando tem a iluminação, que vocês voltam agora para iluminar o caminho daqueles que vocês já trouxeram para cá. Como é que é isso? Porque eu já vi o pessoal vindo também caminhando, né? Eles vêm caminhando do abade, mesmo tendo ônibus que vai buscar, mas o pessoal vejo muita gente vir caminhando, às vezes até de lá da ilha de fora também, atravessa. Ilumina e volta cedo, gosta de voltar cedo. E pra mim, assim, estão revivendo aquele momento, né, que a gente viveu. E olha, eu ia esquecendo, quando a gente traz o frete, é muito grito, é muito nome, é pegando na bunda do outro e joga a sandália fora. Meu Deus, é horrível. Mas chegou na porta do cemitério, todo mundo para, a família entra, a cachaça fica aqui fora, lá a família vai chorar. É incrível, o povo já aprendeu, não tem um grito, não tem nada. É um momento só da família com eles. Quem tem que chorar, chora. Quem tem que rezar, reza. Quem bate palma, bate palma. Mas a cachaça fica fora. Se a cachaça entrar e tiver um barulho, a pessoa é multada e no próximo frete não vem. A senhora tem os túmulos que a senhora visita, porque é um pouco óbvio, né? Se a senhora for visitar todos, mas a senhora tem aqueles que a senhora tem esse costume de voltar e visitar? Do Oscar, do Rodrigão, que é daqui de Curuçá, né? Que é meu amigo, mas não foi frete, mas eu acompanhei. Da minha mãe. Tem uma moça também que morreu há pouco tempo. Tem uma moça que suicidaram ela lá, que eu costumo voltar. São poucos, mas eu volto. Até porque para visitar todos fica difícil. Venho sempre acendo a vela pro meu pai ali no cruzeiro, mas eu sempre vou lá no seu Oscar também acender uma vela. E olha, não é fácil ser dona do frete não, que tem que banhar, viu? Eu banho, se tiver que fazer formal eu faço, se tiver que trocar roupa eu troco, se tiver que ficar bonitinho, virar moça ou rapaz eu faço. E às vezes eu me mudo para casa do fretado, me mudo, só venho quando termina. Eu vou fazer uma pergunta assim um pouco indiscreta, se a senhora achar que não, a gente corta. Existe uma taxa que é pago como se fosse em funerária, né, para o frete, ou tudo vocês fazem mesmo? Não. A única coisa que se cobra, que eu cobro, é se for fazer formal. Se fizer o formal, eu cobro o formal, porque eu não faço formal de graça em ninguém. Eu cobro.
Agora o resto, dar banho, fazer a comida, carregar, fazer a coleta, nada é cobrado. Mesmo porque são os amigos que fazem isso. Que é uma parte em que o amigo diz, eu vou fazer porque ele está indo embora, é a última vez, então eu vou fazer em consideração a ele. Muito bem. Muito obrigada, professora Valéria, de novo. Muito obrigada, dona Ana Lúcia, pela sua participação. Parabéns. Obrigada. Pela sua atitude de solidariedade, acima de tudo, pelo bom coração. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, meus amores, por nos acompanharem, por estarem aqui até o final conosco. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, comentar no nosso canal do YouTube Ex de Entrevista.